O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro acaba de ter grandes vitórias no STF. Na verdade, duas grandes vitórias, mediante decisões do ministro Dias Toffoli. Essas vitórias do Bolsonaro afastam a narrativa do PT em relação à pandemia contra Bolsonaro. E afasta cada vez mais aquele discurso eloquente do PT de que Bolsonaro vai ser preso ou inelegível. Isso aqui você vai entender nesse vídeo, mas tem mais coisa. O ministro Gilmar Mendes está sendo noticiário aqui no nosso canal nos últimos dias. Tem muita coisa acontecendo em relação a ele. Só que agora ele acaba de ser condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E você vai entender um pouquinho mais sobre tudo isso que está acontecendo aqui no nosso canal. E nesse vídeo, hoje, dia 2 de março de 2023, é um prazer enorme estar aqui com você. É o nosso vídeo número 2, ou seja, o segundo editorial da hora do almoço. Então, como sempre, eu vou desejar que a sua mesa esteja farta, que você esteja repleto de bênçãos na sua vida, não só para você, mas para toda a sua família também, que a gente sabe muito bem a importância da família para quem realmente segue os preceitos cristãos. E bora para cima? Vamos para a informação, que eu sei que você está aqui por causa disso, né? Então, obrigado por estar aqui. Se não é inscrito, bora lá. Nossa meta agora é rumo a 1.400.000 seguidores. Eu sei que você pode nos ajudar. Lembra de ativar o sininho também, que o YouTube não está notificando todo mundo em relação aos nossos vídeos. Combinado? Bora de matéria? Então, vamos lá. O presidente Bolsonaro ele teve duas vitórias no STF. Uma delas em relação a acusações feitas durante a CPI da Covid. Outra delas, uma queixa-crime que foi apresentada contra o Bolsonaro por uma deputada, se tornou deputada agora trans, a Erika Hilton, graças a uma fala do Bolsonaro. Segundo Bolsonaro, essa queixa-crime que foi arquivada, segundo Bolsonaro, Joãozinho nasce Joãozinho e tem que ficar como Joãozinho. E Mariazinha nasce Mariazinha e tem que ser Mariazinha a vida toda. Então, foi apresentada uma queixa-crime contra Bolsonaro por homofobia em virtude dessa fala de Bolsonaro, o que foi arquivado agora pelo Dias Toffoli, tá? Que é ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa matéria, esse editorial, está aqui na Veja que eu trago para vocês. E com relação à CPI da Covid, alguns parlamentares, inclusive o próprio Randolph, apresentaram esse pedido, foi encaminhado, esse pedido de condenação do presidente Bolsonaro lá no STF pelo crime de pandemia, ou seja, espalhar a Covid por não usar máscara, dentre outras ações. Dias Toffoli falou que não há justificativa e que se for aplicar esse crime em relação ao Bolsonaro, grande parte da população brasileira acaba indo para a cadeia. Então não há justificativa, não tem razão de ser. E que as ações pessoais do Bolsonaro não devem ser levadas em consideração nesses atos aqui como presidente, ou seja, não se justifica a condenação. Essas decisões do Dias Toffoli foram dadas com base no pedido da própria PGR, tá? A Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento por falar quase que declarar que as denúncias feitas contra o Bolsonaro eram meramente políticas, não tinha fundamento jurídico nenhum. Quais os dois pontos aqui? O primeiro ponto, as acusações em relação ao Bolsonaro, dizendo que ele é genocida. Bolsonaro pode impetrar, inclusive, ações com indenização por dano moral contra os parlamentares, deputados, senadores e, inclusive, o próprio presidente Lula, dizendo que ele é genocida. Porque agora, com essa decisão do STF, ele já se protege mais em relação às acusações feitas contra ele. Então, assim, foi uma grande vitória e isso afasta cada vez mais a narrativa contra Bolsonaro de que ele deverá ser preso, de que ele poderá ficar inelegível. A gente vê cada vez mais esse discurso sendo minado. O próprio ministro da Justiça, o Flávio Dino, o comunista, ele deu declaração que talvez essa questão de Bolsonaro preso é mais da cabeça dele, que ele não vai ser perseguido politicamente aqui no Brasil. Ora, a gente sabe muito bem que eles fizeram um eloquente discurso falando que iam prender Bolsonaro. Chegou ao ponto de ministro do STF dar declaração para jornais de que não vão prendê-lo, mas vão torná-lo inelegível. Ou seja,
Chega a ser crime do ministro do STF falar isso. Ele não pode antecipar os resultados da sua decisão. É absurdo. Mas, com essa decisão do Dias Toffoli, com certeza, uma grande vitória para Bolsonaro, e os apoiadores de Bolsonaro também veem isso de bons olhos, né? Com bons olhos. Vamos falar agora do ministro Gilmar Mendes, pessoal. O ministro Gilmar Mendes está no noticiário aqui do nosso canal frequentemente, né? E dessa vez por algo que não foi tão bom para ele. Não sei se você conhece o advogado, o Carvalhosa, Modesto Carvalhosa. Vou explicar para você a situação. E essa matéria foi publicada aqui na Folha de São Paulo. Gilmar Mendes é condenado a pagar 50 mil a advogado por danos morais. Desde 2019 corre esse processo. O Gilmar Mendes, em entrevistas e inclusive em plenário lá do STF, ele chegou a falar que Modesto Carvalhosa nem professor era um professor de mentira, de araque. Sendo que é público e notório que ele foi professor durante muito tempo, inclusive em instituições superiores. Ou seja, uma nítida mentira e fake news do ministro Gilmar Mendes, com o único intuito de desabonar e desclassificar o Modesto Carvalhosa. O grande ponto aqui, que incomodou muito, é porque o Carvalhosa deu entrada num pedido de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes. Pedido esse que, como todos os demais pedidos feitos, centenas de pedidos feitos contra o ministro do STF, nunca tiveram andamento. Então, se tornou ali uma briga pessoal entre o Carvalhosa e o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes também acusou o Carvalhosa de ser corrupto, de ter feito negociações com juízes da Lava Jato, porque o Carvalhosa atuou na defesa de empresas que foram condenadas pela Lava Jato. O ministro Gilmar Mendes, então, foi instado na justiça, o Carvalhosa entrou contra o Gilmar Mendes, e o Gilmar Mendes foi condenado a indenizar em 50 mil reais por danos morais o Modesto Carvalhosa, e agora ainda cabe recurso, tá? Já foi o Tribunal de Justiça de São Paulo que decidiu, cabe embargos declaratórios para o próprio Tribunal TJ de São Paulo. Duvido muito que essa decisão seja mudada, mas cabe recurso ao STJ. E ali mora um problema. E também a gente sabe que esse recurso pode chegar ao STF. Aí a gente sabe que não vai dar em nada, vai acabar dando em pizza. Outro ponto aqui é que a defesa de Gilmar Mendes alega que Gilmar Mendes, quando falou essas coisas, ele falou na condição de juiz. E não na condição pessoal, na condição de juiz. E ao falar na condição de juiz, essa responsabilidade é do Estado, é do juiz, e não do Gilmar Mendes como pessoa. E adivinha, quem pode ser responsável por acabar pagando essa indenização é você, porque uma vez que essa indenização pode ser revertida contra o Estado, e se for revertida pelo Estado, são os nossos impostos que bancam o salário do Gilmar Mendes que irão bancar também a indenização que Gilmar Mendes teria que pagar. É o Brasil, né? Fazer o quê? E se for para o STF, a gente sabe que a chance de acontecer isso é muito grande, tá? Muito grande, porque qualquer pauta que for caracterizada como constitucionalizada vai para o STF puxa qualquer coisa que ele quer, acaba por aí mesmo. Vamos lá, pessoal. Olha só, isso aqui também é importante. Ainda falando sobre STF. Anderson Torres, tá? O Alexandre de Moraes negou recurso de Anderson Torres e manteve a prisão preventiva. Isso aqui é muito grave. Eu tenho que tecer minhas críticas. Como advogado, eu garanto para vocês, não existem subterfúgios, não existe plausibilidade em manter o Anderson Torres preso. Ele, ao ser instado, saiu dos Estados Unidos, veio ao Brasil, se entregou, não apresenta periculosidade, não há justificativa que a preventiva dele seja mantida, mas, entretanto, Gilmar Mendes o mantém, né? O Alexandre de Moraes o mantém. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou um pedido da defesa de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que pretendia revogar sua prisão preventiva. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Torres, é investigado pelas omissões em relação aos atos do dia 8 de janeiro, lá no Congresso Nacional, tá? E o Gilmar Mendes escreveu o seguinte: não há no momento como dissociar as condutas omissivas de Anderson Torres dos atos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023, com ataques a instituições democráticas e depredação do vandalismo dos prédios públicos e Praça dos Três Poderes.
Permanecem, portanto, inabalados os motivos da decretação de sua prisão preventiva, escreveu Alexandre de Moraes. Pois é, então assim, a gente vê que, a exemplo do que aconteceu com Fábio Vieira, que era comandante da PM do Distrito Federal, as provas foram robustas e ensejaram a liberdade de Fábio Vieira. O celular de Anderson Torres não foi entregue, porque, segundo ele perdeu o celular, mas foi acessado pela nuvem do celular. Ou seja, conseguiram ter acesso aos dados da nuvem do celular do Anderson Torres. Também não provaram nada. Então, assim, a decisão é do ministro Alexandre de Moraes, é ele que é o detentor da competência para definir, mas eu, como advogado aqui, eu advogo que é uma prisão arbitrária, chega a ser caracterizada como uma prisão política do Anderson Torres, e infelizmente essa péssima notícia da manutenção da prisão do Anderson Torres aí, o que eu acho uma arbitrariedade, uma barbárie sem tamanho, essa situação que está sendo cometida aí pelo próprio Supremo Tribunal Federal, tá bom? Ficou até o final do vídeo? Coloca no comentário que ficou até o final do vídeo. Fala para mim se gostou das matérias que eu trouxe para você. Foram um pouco mais técnicas, né? Eu peço perdão, às vezes eu me perco pelo amor ao direito e eu acabo falando um pouco mais juridicamente, mas não é o intuito do nosso canal. Eu quero falar de forma simples, tá? Para que você entenda, e não de forma jurídica propriamente dita. Eu quero explicar para que você que está me assistindo consiga entender. Então, às vezes eu me perco um pouquinho, mas eu juro para vocês que é uma escorregada. Depois a gente volta, traz da forma mais simples para que todos possam entender, tá bom? Afinal, eu sou humano também, vou errar, né? Fazer o quê? E coloca no comentário se gostou, se não gostou. É assim que eu vou evoluir o nosso canal. E se puder dar pautas aí pra gente, orientação de pauta, é importante, coloca no comentário também. Tá? E por fim, se você ainda não adquiriu o nosso livro, é a forma que você tem de estar nos ajudando. Dá uma ajuda pra gente. 20 Regras para a Vida é o nosso e-book. R$ 5,99. Você já faz o download do e-book. Tá? Você já clicando no link aqui na descrição, você já vai ver sobre o que trata o e-book. E você já faz o download, já começa a leitura. E o principal, você me ajuda muito adquirindo esse nosso livro. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até a próxima.